A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, o vale da sombra da morte, ele não é uma opção para o cristão. Ele se torna um caminho necessário até que cheguemos aos ribeiros de águas tranquilas. Mas o que nós temos que ter a consciência, a convicção, é de que o bom pastor passa conosco pelo vale da sombra da morte. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha ser possível viver o contentamento, ser alegre, estar feliz, mesmo passando pelo vale da sombra da morte? Seria esse uma possibilidade ou é algo utópico? É algo distante para nós? Hoje, me coube o privilégio e a grande responsabilidade de estar aqui, compartilhando com os irmãos, aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E eu tenho aprendido dia após dia, que quando nós subimos aqui, para pregar a palavra do Senhor, antes de pregarmos a palavra, nós precisamos ser pregados por ela. E eu tenho sido pregado por essa mensagem, que falou ao meu coração, e que hoje, pela graça de Deus, Ele me permite compartilhar com os irmãos. E durante um tempo já eu tenho lido, relido, lido novamente, e meditado em cada palavra, em cada versículo, de uma carta do apóstolo Paulo, que eu diria ser para mim uma das favoritas, se eu posso dizer isso, que uma das que eu mais gosto, que eu mais amo, né, que é a carta aos Filipenses. E é em cima desta carta aos Filipenses que eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem de hoje. É em cima desta carta tão especial que o Senhor falou no meu coração, que eu quero também, nesta oportunidade, deixar com os irmãos nessa manhã. A carta aos Filipenses, ela me motiva, ela me traz uma alegria no sentido de amá-la, porque ela nos desafia a ir na contramão do que o mundo ensina, em especial quando se fala a respeito de alegria, quando se fala a respeito de ser feliz, quando se fala a respeito daquilo que pode te fazer ser uma pessoa contente. Ela nos encoraja, além de nos desafiar, ela nos encoraja aqui a confiar no Senhor, independentemente das circunstâncias que nós possamos vir a enfrentar. Esta carta, ela além de nos desafiar, de nos encorajar, ela também nos revela o verdadeiro evangelho. Ela mostra para nós que o verdadeiro evangelho não está fundamentado nas coisas deste mundo, mas sim em coisas muito mais valiosas e eternas. Esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, ela traz consigo um grande desafio aos irmãos em Filipos, mas também a nós hoje. E que desafio seria esse? É o desafio de não olharmos, de não colocarmos o nosso foco nas coisas aqui desta terra, mas olharmos para algo maior do que isso, para olharmos para a nossa pátria celestial, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas não são palavras minhas, meus irmãos, essas são palavras do próprio apóstolo Paulo, escrita na carta de Filipenses. Eu não sei se você já leu essa carta, quantas vezes que você já leu, mas a cada vez que eu a leio, ela me toca mais profundamente. E ela faz isso porque elas são palavras registradas e inspiradas por Deus para tocar o nosso coração. E é nesse contexto, eu trago para os irmãos o tema da mensagem. Por isso que eu fiz a pergunta, seria possível vivermos a felicidade, vivermos o contentamento mesmo no vale da sombra da morte? Então o tema para a mensagem de hoje é o segredo do contentamento. Evidentemente eu não estou aqui para contar um segredo aos irmãos, porque eu creio que os irmãos já o conhecem. Não é nada novo. Não estou aqui para trazer uma novidade para vocês, mas estou aqui para juntos rememorarmos, relembrarmos algo tão especial e essencial para a nossa jornada cristã em face desta terra. Nós precisamos sempre trazer à memória
o que é esse segredo? Que segredo seria esse? Qual é o segredo do contentamento? Mas antes de entrarmos no texto em si, eu quero deixar uma pergunta para os irmãos. E os irmãos, evidentemente, não precisam responder a mim. Respondam a vocês mesmos. Mas sejam sinceros, sejam verdadeiros. E saibam que vocês estão respondendo não só para vocês mesmos, mas estão respondendo algo que aquele que é o conhecedor do coração do ser humano está sondando. E a pergunta é: o que te faz feliz? O que é que te faz feliz? Verdadeiramente. O que te dá alegria? Ao ler a carta de Filipenses, meditando, pensando, e ela fala bastante sobre isso, eu me recordei, certa vez, de uma peça publicitária, de um grupo muito forte no Brasil, chamado Grupo Pão de Açúcar. Eu creio que os irmãos conhecem, ou ao menos já ouviram falar. E eles têm no seu slogan a questão da felicidade. E no ano de 2020, eles lançaram uma peça publicitária dizendo a seguinte frase: felicidade pode ser tanta coisa. E essa frase, ela decorreu de uma frase anterior, que era o slogan principal, quando eles falavam que o mercado, né, que é o trabalho principal deles, era o lugar da pessoa feliz. Só que em 2019 veio algo que mexeu com a humanidade, mexeu com o nosso mundo, que foi a questão da pandemia. Então o mercado, o lugar de pessoa feliz, já não era um local de se viver a felicidade, porque as pessoas não poderiam ir para o mercado. As pessoas tinham que ficar em casa. Então, como ser feliz se você não poderia ir àquele local? Aí em 2020, em plena pandemia, eles trouxeram esse novo slogan: felicidade pode ser tanta coisa. E eu pesquisando a respeito, descobri que no ano passado, eles lançaram um novo slogan. E lançaram na plataforma TikTok, que em 2 semanas obteve mais de 100 milhões de views. Em 2 semanas atingiu 100 milhões de views. 100 milhões de pessoas vendo essa propaganda, essa peça publicitária. E o tema dessa peça era: felicidade pode ser? 3 pontinhos, reticências. Então as pessoas que viram ali completavam: o que pode ser a felicidade para você? Então 100 milhões de pessoas responderam essa pergunta: felicidade pode ser? Nessa lógica, meus irmãos, se felicidade pode ser aquilo que eu imaginar, se felicidade pode ser aquilo que eu pensar, significa então dizer que felicidade pode ser talvez um objeto, que felicidade pode ser talvez um local em que eu esteja, que felicidade pode ser talvez um recorte de um momento específico da minha vida que eu vivi ou que eu sonho em viver. Significa que felicidade pode ser aquilo que você imaginar, até mesmo um fim em si mesmo. Mas será? Será que felicidade é isso tudo? Será que felicidade se resume a essas pequenas coisas? Será que felicidade se resume nela mesmo? Logo, se isso é verdade, a conclusão que chegamos é que ninguém, jamais, será verdadeiramente feliz. Ninguém conseguirá viver plenamente contente. Por quê? Talvez você me pergunte, ou esteja fazendo essa pergunta: por que não seria possível viver a felicidade tendo essas coisas como foco? Porque sempre haverá uma outra opção. Sempre haverá uma outra coisa a ser conquistada, a ser adquirida. Sempre haverá um outro local a estar. Sempre haverá um outro modo, um outro jeito ou um outro momento. Ela nunca será plena. É nessa perspectiva e com essa pequena introdução que eu convido os irmãos a acompanharem comigo o texto bíblico separado para esta manhã, na carta aos Filipenses, que vai nos deixar claro que felicidade e contentamento não estão nos lugares, não estão nas circunstâncias, tampouco pode ser tanta coisa como a tal peça publicitária disse. Não. A palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo,
na carta de Filipenses, vai nos revelar qual é o segredo para viver a felicidade verdadeira. Qual é o segredo para vivermos o contentamento fiel. E, evidentemente, o meu desejo era ler a carta toda, mas o tempo não me permite. Então, vamos ler apenas 4 versículos. Leremos versículo 12 do capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 12 ao verso 30, vai falar sobre a felicidade, sobre a alegria de Paulo em ter a oportunidade de anunciar Cristo. Ele vai falar sobre a alegria de Paulo de ter a sua vida dedicada inteiramente a Cristo. Vai falar sobre a alegria de Paulo de viver de modo digno as boas obras do Evangelho. Mas nós leremos apenas o versículo 12 desse trecho. Depois nós passaremos para o capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Acompanhe comigo. Verso 12, capítulo 1, diz assim: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Agora vai comigo, capítulo 4, verso 11, 12 e 13. Diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito. Em algumas versões diz, aprendi a viver contente com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é nosso bom pastor, que passa conosco, Senhor, pelo vale da sombra da morte. Senhor, que possamos, ó Pai, Senhor, ter os nossos olhos fitos em Ti. A Tua palavra, Senhor, foi lida, e que em nome de Jesus, Senhor, ela possa tocar os corações nesta manhã. E venham, Senhor, encontrar vidas, ó Pai, sedentos por viver o contentamento do reino e não o contentamento do mundo. Fala conosco nesta manhã. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Eu creio que os irmãos já sabem dessa informação. E ela me traz um regozijo por falar sobre isso. Mas além dela ser conhecida como a carta da alegria, ela também é conhecida como a carta das coisas excelentes. Eu não sei se você sabia disso. A carta da alegria e também a carta das coisas excelentes. Mas é uma carta da alegria e uma carta das coisas excelentes que foi escrita de dentro de uma prisão. Uma carta da alegria que foi escrita de dentro de uma prisão. E não importa que tipo de prisão seja. Certamente não estamos falando do tipo de prisão dos dias atuais. Talvez, naquela época, pudesse ser uma masmorra, um calabouço, ou mesmo uma prisão domiciliar. E não importa o local dessa prisão. Há alguns estudiosos que vão levantar algumas possibilidades, dentre elas, Éfeso, Cesareia ou Roma, que é a grande maioria que entende que seja Roma, e por isso seria uma prisão domiciliar. Mas isso não importa. A grande questão é que a carta que fala sobre alegria foi escrita por um homem que estava privado da sua liberdade. Estranho isso, não é? Você já parou para pensar nas oportunidades que você teve ao ler a carta aos Filipenses? Que uma carta que fala sobre alegria foi escrita de dentro de uma prisão? Como assim? Como isso é possível? Qual a chance disso acontecer? Parece aos nossos ouvidos até um paradoxo. O paradoxo é aquilo que é contrário aos conceitos gerais, que costumam geralmente nortear ou orientar o pensamento humano, ou algo que desafia a crença do que a maioria das pessoas pensam. Isso se define por um paradoxo. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O verdadeiro cristianismo, ele é paradoxal. O cristianismo é paradoxal. A vida cristã é feita de paradoxos, sim
ela é feita de paradoxos. Você já parou para pensar nisso? Porque a palavra de Deus diz que você precisa morrer para viver. Existe algo mais paradoxal do que isso? A palavra também, ela diz que nós, muitas vezes, somos livres. Nós somos livres, mas, ao mesmo tempo, escravo de Cristo. Livre e escravo. Paradoxal. O apóstolo Paulo, ele fala que é no momento da fraqueza que ele se faz forte. Forte na fraqueza. É paradoxo. É paradoxo você falar de alegria e sofrimento ao mesmo tempo. É paradoxo você falar de alegria estando na prisão. Então, a carta aos Filipenses, ela é uma carta paradoxal, que pela lógica humana vai nos desafiar a perguntar: como assim? Como isso é possível? De que forma? E pela lógica humana não há possibilidade. Não é possível falar sobre essas duas coisas ao mesmo tempo, porque parecem coisas opostas entre si. Parece uma contradição, uma falta de lógica. Falar de alegria, mesmo estando preso, meus irmãos, só é possível quando se descobre o segredo do contentamento. Sem se descobrir o segredo do contentamento, isso é impossível. E é esse segredo que nos ensina a viver contente, satisfeito e alegre, mesmo dentro de uma prisão. Foi por isso que Paulo conseguiu escrever a carta, conhecida como a Carta das Coisas Excelentes, assim como a Carta da Alegria, de dentro de uma prisão, privado da sua liberdade. Essa compreensão do segredo do contentamento, ela nos ensina a viver embaixo dos cuidados de Deus, até mesmo em uma situação como a do apóstolo Paulo, até mesmo no vale da sombra da morte. O segredo do contentamento está em entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que, como o irmão Alex falou, eu não tenho controle da minha vida. É Deus que tem o controle. E isso deve nos trazer segurança. Quando aprendemos o segredo do contentamento, ele nos permite viver experiências extraordinárias com Deus, mesmo em situações desafiadoras. Então, é necessário que cada um de nós possamos não só saber qual é o segredo, mas aprender a viver o segredo do contentamento, pois assim desfrutaremos de coisas extraordinárias do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele aprendeu esse segredo. Ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, pois foi isso que nós lemos no capítulo 12. E ele diz: eu aprendi a viver satisfeito em todas as situações. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Mas que segredo é esse? Do que Paulo estava falando? Um dos objetivos de Paulo em sua carta da alegria é revelar que a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação, o contentamento verdadeiro provém de ser cristão. Um dos fundamentos do verdadeiro contentamento está em ser, não em ter. Aqui nós aprendemos algo que vai na contramão do que o mundo diz. Porque o mundo, ele diz que para você ser feliz, você tem que ter alguma coisa. Você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Você tem que cada dia ter algo para satisfazer os seus desejos. Mas o apóstolo Paulo, por meio da carta aos Filipenses, nos mostra que o verdadeiro contentamento não está em ter, mas em ser cristão. E o que significa isso? Significa que nós precisamos compreender que Cristo deve ser o real tesouro do seu coração. Cristo deve ser o real tesouro do meu coração. Cristo deve ser o centro da minha vida. Se eu não compreender isso, se eu não entender isso, eu não vou conseguir viver o verdadeiro contentamento. Muito menos andando pelo vale da sombra da morte. Isso não vai ser possível. Somente se Cristo for o centro da minha vida. Cristo tem sido verdadeiramente sido o tesouro do seu coração? Cristo tem sido o seu maior tesouro? Ou temos buscado os tesouros deste mundo para satisfazer a nossa alegria? Aonde nós temos buscado esta alegria? Permita-me aqui abrir um parênteses. Para quando nós falamos sobre alegria, sobre uma vida bem-sucedida, porque uma vida bem-sucedida e alegria é o elo que o mundo faz para dizer se você está feliz ou não. Você tem que estar bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Então, nesse contexto, se você um dia adentrar uma livraria, e nessa livraria você procurar uma prateleira dos livros mais vendidos,
você vai encontrar um gênero literário denominado autoajuda. Eu creio que os irmãos já têm ouvido falar disso. Esse gênero literário, autoajuda, é o gênero literário mais vendido em todo o mundo. Por quê? Porque as pessoas têm buscado em outras fontes algo que possa satisfazer os seus desejos dela, ou mostrar um caminho para que elas busquem a alegria que elas tanto almejam. E esses livros de autoajuda, eles trazem em si a estigma, trazem em si a ideia de oferecer os segredos para que você possa ter uma mudança de vida emocional, uma mudança de vida intelectual, talvez uma mudança de vida econômica e até uma mudança de vida espiritual. É isso que esse gênero literário, autoajuda, vai buscar entregar àquelas pessoas que dele lançam mão. Mas todos eles têm como objetivo a felicidade humana, que está centrada em si mesma. Todos eles buscam demonstrar que a felicidade está em si mesma, não em algo muito além do que ela. Elas se propõem a apresentar a fórmula mágica para a felicidade, para que você encontre e desfrute dessa felicidade. E você vai encontrar vários títulos a esse respeito. Talvez você possa dizer, tá, eu quero saber qual é essa felicidade, mas eu não gosto de ler. Eu não quero ir numa livraria. Hoje em dia, o mundo oferece várias opções. Dentre elas, um termo muito comum e que foi tema do nosso PGM essa semana, chamado coach. Mas no PGM nós estudamos sobre o verdadeiro coach ser o Espírito Santo. Só que esses coaches de hoje em dia, muitos deles tentam vender uma felicidade efêmera, passageira. Eles tentam, por meio da sua capacidade e técnica e habilidade de falar, querer mostrar a você que você pode, talvez, habilitar ou destravar a sua mente numa espécie de pensamento positivo, para que você possa conseguir atingir a felicidade que você tanto almeja, te entregando, talvez, um código do segredo. Meus irmãos, que fique claro que tanto os livros de autoajuda, quanto esses coaches, têm por base, para a alegria e para o seu contentamento, as circunstâncias vividas no momento. Ou seja, a alegria que o mundo enaltece, a alegria que o mundo oferece, ela é circunstancial. Muitas vezes ela é temporal, ela é frágil, e é sujeita à vaidade do nosso próprio coração. Que nós possamos tomar cuidado para não ser levado pela vaidade do nosso coração, buscando uma felicidade que não provém dos céus. Contudo, quando nós observamos o que é oferecido no mundo, e quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, nós observamos que é o contrário, que não é bem assim. Que não necessariamente a felicidade está relacionada aos momentos circunstanciais da vida. Quando nós olhamos para as palavras de Paulo, escritas aos irmãos em Filipos, nós entendemos e compreendemos a realidade onde Paulo estava. Paulo estava preso quando escreveu sobre a alegria. Ele estava, talvez, passando por necessidades, mas, ao mesmo tempo, ele estava alegre, ele estava contente. Viver a virtude do contentamento está além das circunstâncias reais vividas no momento. E como virtude, ela precisa ser aprendida. O contentamento é uma virtude, como virtude precisa ser aprendida. Por isso Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Quando ele diz, eu aprendi a viver contente, significa que o quê? Que antes ele ainda não sabia, então ele teve que aprender. E como nós entendemos e observamos isso como em um exemplo da vida de Paulo? Abra comigo lá, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 8 a 10. 2 Coríntios 12, de 8 a 10, diz assim, em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que eu removesse, mas ele disse, aqui Paulo estava falando sobre o espinho na carne, 3 vezes eu pedi ao Senhor, para remover-se de mim o espinho da carne, mas olha o que o Senhor disse a ele, minha graça é tudo do que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Aí as palavras de Paulo na sequência vêm, portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas,
para que o poder de Cristo opere por meu intermédio, porque eu aceito, porque eu aprendi, porque eu entendi aprendi com prazer, fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. A graça de Deus revela ou nos mostra, a graça de Deus deve nos fazer feliz. Paulo, ele aprendeu a viver o contentamento. Ele não sabia, ele aprendeu. Para viver o contentamento, meu irmão, nós não apenas o aprendemos na teoria. Não é uma matéria, digamos assim, que eu vou aprender entendendo tudo sobre o que é contentamento. Não é uma matéria que eu vou saber lendo e relendo, estudando a carta de Filipenses, se eu não viver na prática. Se no momento do desafio, se no momento da aflição, em que eu sou desafiado, eu não aprender a confiar em Deus e saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. Contentar-se, independentemente da situação, está relacionado a não ser controlado pelas circunstâncias que envolvem a nossa vida. Será que temos sido, de certa forma, controlados pelas circunstâncias que envolvem a nossa vida? Contentar-se verdadeiramente no Senhor está relacionado a não ser controlado pelas circunstâncias. Paulo estava diante do Senhor pedindo ao Senhor: remova de mim o espinho na carne. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Paulo entendeu, Paulo aprendeu, Paulo compreendeu e disse: amém, eu compreendi, eu entendi isso. Então eu não vou deixar ser controlado pelas circunstâncias desse espinho na carne. Eu não vou deixar ser controlado pelas circunstâncias de uma privação da liberdade. Eu não vou deixar ser controlado pela uma enfermidade, pelo vale da sombra da morte, pelo aquilo que me desafia, que me aflige. Não, isso não vai me controlar, porque a minha vida não está sob o meu controle, a minha vida está debaixo do controle de Deus. Mas o contentamento, como eu disse, é um mistério, é algo que precisa ser aprendido. É difícil para um homem perceber e praticar o contentamento, por isso requer ser aprendido. O homem, na sua natureza humana, pecaminosa, não está inclinado ao contentamento, mas sim ao descontentamento. Está inclinado à murmuração, ao questionamento, a argumentar, e não a contentar, e não a louvar, e não a lamentar de forma bíblica, como nós aprendemos por meio do profeta Jeremias, no livro de Lamentações. Ele lamentava diante do Senhor, como nós aprendemos com os salmos de lamento. Não, o ser humano, na sua natureza, está inclinado ao descontentamento, porque nada o faz feliz. Ele quer sempre mais e mais e mais, ainda mais numa cultura que nós vivemos hoje, na cultura do consumismo, do hedonismo, do consumo pelo consumo, do prazer pelo prazer. Está tudo oposto àquilo que a Bíblia ensina. O mundo oferece algo contrário. Lembre-se, o cristianismo, a vida cristã é paradoxal. E esse aprendizado, aprender o segredo do contentamento, significa aprender a confiar na providência divina. Confiar na providência divina. Meus irmãos, e é somente a graça de Deus, é somente pela graça de Deus que podemos aprender, ou que podemos combinar a tristeza e a alegria numa mesma experiência comum de paz e contentamento. É somente por meio da graça de Deus unir essas duas coisas opostas entre si. É somente pela graça de Deus poder unir sofrimento e alegria, unir tristeza e alegria, unir guerra, unir paz em meio à guerra. É somente por meio da graça de Deus. Sem a graça de Deus isso é impossível. E isso só é aprendido, viver isso, só é aprendido por meio de um relacionamento com Cristo. Somente por meio de um relacionamento com Cristo, isso será possível. Por isso que eu disse que não basta apenas a teoria, é importante a prática, é importante o relacionamento diário com o Senhor. Paulo, ele desenvolveu esse relacionamento a ponto de declarar que tudo que ele tinha conquistado antes de conhecer o Senhor era como lixo, como esterco, porque ele foi conquistado por algo muito maior, algo que satisfazia, que o preenchia de forma extraordinária. Paulo entendeu, Paulo compreendeu, por isso ele vivia, porque ele vivia um relacionamento com Cristo. O resultado desse aprendizado é viver confiando na providência divina.
E Paulo, no início do capítulo 1, verso 18, ele diz que ele estava alegre, ele não estava sendo enganoso ou fingido em dizer que ele estava alegre mesmo dentro de uma prisão. Não, Paulo estava sendo verdadeiro. Ele estava dizendo que ele estava preso, mas ele continuava a se alegrar, porque Cristo era a razão do seu viver, porque Cristo estava sendo anunciado, mesmo em meio a uma privação da liberdade dele, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Ele se alegrava porque o nome de Cristo estava sendo exaltado. Será que nós temos nos alegrados pela motivação de Cristo ou pelas nossas próprias motivações? O que tem motivado a nossa alegria? O seu contentamento se baseia em algo de valor eterno? O contentamento de Paulo se baseava em algo de valor eterno, que ultrapassava as circunstâncias reais. A alegria de Paulo não estava encarcerada em meio às prisões. A alegria de Paulo não estava presa às circunstâncias do momento. Então, vale uma reflexão para nós aqui hoje. Em que está baseada a sua alegria? Em que está baseado a sua felicidade? Em que se fundamenta o seu contentamento? Lembra da primeira pergunta? O que te faz feliz? O que te faz feliz? É evidente, meus irmãos, que todo mundo, de um jeito ou de outro, ele deseja e quer viver a alegria. Todos anseiam pela alegria. Isso está no coração do homem. E eu não vejo nenhum mal nisso. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema você ansiar, desejar a alegria. O grande problema é fazer da alegria o grande destino da sua vida. O grande problema é você fazer da alegria o objetivo a ser conquistado por você. O grande problema é colocar a alegria como objetivo final e não apenas como uma consequência de algo muito maior do que ela, que é Cristo nosso Senhor. A alegria, ela deve ser resultado do nosso relacionamento com Cristo. E nós não podemos fazer de Cristo um caminho para chegar à nossa alegria, ao desejo que nós queremos. Porque senão nós mudamos a lógica do reino. Eu sou servo, Ele é Senhor. Se eu coloco Deus, Cristo, para satisfazer a minha alegria, quem está sendo servo, quem está sendo Senhor? Nós temos que compreender isso. Não podemos fazer da alegria o objetivo para sermos conquistados. Um grande pensador, filósofo que influenciou na antiguidade, influencia até hoje, Aristóteles, ele diz que o objetivo final do homem é buscar a felicidade, buscar a sua própria satisfação. Aristóteles ele diz que a felicidade é o bem supremo do homem a ser conquistado. Não! Isso é mentira! Isso não é verdade. O bem principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E a alegria é uma consequência disso. O nosso objetivo maior é glorificar a Deus. Aonde? Aonde for necessário. Dentro de uma prisão, no vale da sombra da morte, no meio de uma enfermidade, no meio da tempestade, não importa aonde seja. Deus está no controle da sua vida. Então glorifique o Senhor por isso. E aprenda a ver as circunstâncias com os olhos da fé, confiando na soberania de Deus, na providência divina. Permita-me compartilhar com os irmãos algumas palavras de um autor que eu gosto muito, que é C.S. Lewis, em um dos seus livros, por título Surpreendido pela Alegria. E ele diz assim, abre aspas para Lewis: a felicidade como um fim em si mesma pode parecer, não é, pode parecer, que só será encontrada na próxima curva, no horizonte distante, no produto a ser adquirido, no prazer a ser encontrado, no objeto a ser consumido. Lembra? Da felicidade pode ser o que quiser, o que você querer. É isso que Lewis está falando. Mas aí ele coloca uma conjunção adversativa aqui na sequência, ele coloca, mas, quando buscamos amar a Deus, quando buscamos honrar a Deus, quando buscamos servir a Deus e nos submeter à vontade de Deus e ser amados por Ele, por meio de Cristo, encontramos a felicidade, encontramos o contentamento, aonde quer que nós possamos estar, com o que quer que nós possamos ter. Nós não precisamos de mais nada. Cristo nos basta. Fecha aspas. Cristo nos basta. O que é isso, a não ser as palavras de Paulo, de Cristo,
a Paulo, quando ele roga por tirar dele o espinho da carne, ele fala assim: minha graça é tudo o que você precisa. A graça de Deus é tudo do que você precisa. A graça de Deus é tudo do que eu preciso. É pela graça de Deus que nós estamos aqui hoje, porque nós não éramos merecedores de estarmos aqui, mas a graça de Cristo nos alcançou. E por isso nós estamos alegres, independentemente do que nós possamos vir a enfrentar. A graça de Deus, meu irmão, é tudo pela graça de Deus, é a graça de Deus. Tem a graça de Deus. Esse era o segredo aprendido por Paulo. Cristo basta. Esse segredo aprendido e vivido por Paulo é tão valioso, tão espetacular, que ele não pôde guardar para si só. Por isso, ele escreveu aos filipenses, para que os irmãos lá em Filipos colocassem os olhos naquilo que verdadeiramente importava. E o que é? É o que ele diz no capítulo 3, versículo 20, na pátria celestial. Paulo estava convocando os irmãos em Filipos a olhar para aquilo que verdadeiramente importava, não pelas circunstâncias que eles poderiam estar vivendo ali, porque é uma igreja que nasceu também no meio de perseguições, pela vontade soberana de Deus. Mas Paulo fala: a nossa pátria está nos céus, capítulo 3, versículo 20. No capítulo 4, versículo 1, ele diz: permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Meus irmãos, por favor, leiam a carta de Filipenses. Se você não leu, leia. Se você já leu, leia de novo. E deguste de cada palavra aqui escrita. Porque é cada palavra para a nossa alma, para aquilo que a gente precisa nos nossos dias. É a palavra do Senhor. Paulo aprendeu que a centralidade da sua vida deveria ser Cristo. Paulo aprendeu isso. E ele coloca isso aqui. Olha comigo o verso 13 do capítulo 4 que nós lemos. O que ele disse? Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Ele podia todas as coisas por meio de Cristo. Não é porque ele era muito sábio, não é porque ele era considerado um dos principais apóstolos, não é porque ele era considerado um homem espetacular. Não, nada disso. Era porque Cristo estava com ele. Era por meio de Cristo. Cristo é o que dava sustentação à vida dele. É Cristo que dava força a ele. Com grande lição, então, saiba, a vida centralizada em Cristo é a fonte da verdadeira alegria para todo cristão. E esta fonte da verdadeira alegria para todos nós é uma fonte que jorra sem fim. O mundo vai oferecer uma alegria efêmera, uma alegria passageira, que você sempre buscará na próxima curva, no próximo objeto, na próxima compra, na próxima viagem. Não, Cristo é a fonte da verdadeira alegria para todo cristão. Por isso a sua vida deve estar centralizada em Cristo. Certamente, meus irmãos, e evidentemente, nós vivemos em um mundo, somos passageiros e peregrinos nesse mundo. E este mundo que já está dominado pelo pecado. Certamente, nós muitas vezes enfrentaremos dificuldades. Muitas vezes passaremos pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes passaremos por aflições. Seremos muitas vezes atingidos pelas frustrantes, irritantes e muitas vezes as esmagadoras circunstâncias que a vida nos impõe. Isso vai acontecer. Isso é evidente. Isso é claro. Porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Todavia, assim como Paulo aprendeu o segredo de seu contentamento, aprendeu a viver o segredo do contentamento, de que ele não estava baseado nas circunstâncias terrenas, mas sim em padrões eternos. Nós também precisamos aprender e precisamos crer que todas as circunstâncias que nos atingem, não nos atingem por acaso, mas nos atinge pela inescrutável vontade soberana de Deus. Por isso é que Deus é que tem o controle sobre a sua vida. É Deus é que tem o controle sobre a minha vida. Todas as coisas não acontecem por acaso, porque todas as circunstâncias estão sob a providência divina. E o que é providência? O que é a providência divina? Segundo John Piper, um autor que eu gosto muito, eu acho muito interessante a definição dele, ele diz que providência divina é a soberania de Deus,
que coloca todos os seus planos em ação e guia todas as coisas para atingir o objetivo final da sua vontade. Se você parar um pouquinho para você aprender ou entender como surgiu, como nasceu a igreja de Filipos, você tem que ler Atos capítulo 16. Então, eu deixo essa missão para os irmãos. Depois leia Atos capítulo 16. Vocês vão entender que Paulo foi para Filipos por providência divina. Não estava nos planos de Paulo ir para Filipos, mas Deus direcionou para lá. Chegando em Filipos, várias coisas aconteceram e Paulo foi preso. Estava debaixo da soberania e da providência divina, Paulo estar preso, porque uma família foi salva ali. Tudo está debaixo do controle de Deus, nada foge do controle de Deus. E diante disso, mais uma lição que nós aprendemos, deixada por Paulo aos filipenses e a nós também hoje, é que as circunstâncias da nossa vida nem sempre nos serão benéficas. Por mais que você esteja fazendo a vontade de Deus, por mais que você se disponha a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Por que Paulo foi para Filipos? Porque Deus o mandou ir. O desejo dele era ir para outro lado, para dentro da Ásia, mas o Espírito de Deus o impediu de ir para a Ásia e conduziu a Filipos. Chegando lá em Filipos, ele vai parar numa prisão. E podia muito bem, Senhor, eu fiz a tua vontade, estou aqui preso. Como assim? Descontente, murmurando. Não, o que Paulo faz, junto com Silas? Louva e canta e ora ao Senhor. Porque certamente ele já tinha aprendido que a graça de Deus bastava para ele. Porque Deus era soberano sobre a vida dele. E ele louva o Senhor. Ele glorifica o nome do Senhor. Honra ou humilhação, fartura ou fome, abundância ou escassez, saúde ou enfermidade. Tudo isso foi vivido por Paulo, mas apesar delas, ele aprendeu a viver contente. A alegria de Paulo estava além dessas coisas, passageiras e efêmeras. A base da alegria de Paulo, a base imutável para viver contente era Cristo. Cristo é a centralidade da vida de Paulo. Pode ser repetitivo falar isso. Paulo estava vivendo na centralidade, mas tem que ser, meus irmãos. Tem que ser repetitivo. Nós precisamos viver isso todos os dias. Nós precisamos pregar para nós mesmos todos os dias. Todos os dias eu tenho que pregar para mim. Todos os dias você tem que pregar para você mesmo. Que Cristo seja suficiente na sua vida. Que Cristo seja o centro da sua vida. Que Cristo seja a razão do seu viver. Que Cristo seja tudo para você. Capítulo 1, verso 21, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, será que nós podemos falar isso? Será que nós podemos fazer uma declaração dessa, que o viver é Cristo? Qual tem sido o objetivo real da sua vida? Qual tem sido a motivação real do seu viver? Tem sido Cristo? Porque para Paulo era Cristo, porque Paulo diz: o viver para mim é Cristo. O que tem sido viver para você? O que tem sido viver para mim? Eu disse para os irmãos, antes de pregar a palavra aos irmãos, eu fui pregado por ela. Cristo tem que ser o motivo do meu viver diário. Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela é suficiente, seja qual for as circunstâncias, independentemente do que nós viemos enfrentar. E uma outra frase que me marcou bastante quando estudava essa carta, de outro autor também que eu gosto muito e indico, John MacArthur, abre aspas para ele diz assim: a alegria espiritual a alegria espiritual não é uma atitude dependente de acaso ou circunstâncias. A alegria espiritual o que é? É uma confiança profunda, uma confiança permanente de que, independentemente do que esteja acontecendo na vida de um filho de Deus, tudo está bem entre ele e o seu Senhor. É essa confiança profunda de que tudo vai ficar bem entre você e Deus. Não importa a dificuldade, não importa o sofrimento, a decepção, o fracasso, a rejeição ou qualquer outro desafio que você venha enfrentar, a alegria genuína, o verdadeiro contentamento continua existindo por causa daquele eterno bem-estar gerado por meio da graça de Deus na salvação. Assim,
a Escritura deixa claro que a alegria mais completa, que a alegria mais duradoura e mais satisfatória é aquela que vem de quê? De um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós só poderemos desfrutar e aprender e viver o segredo do contentamento se nós tivermos um relacionamento verdadeiro com Deus. Senão é impossível. O contentamento cristão é algo interior, é algo pessoal. Por isso está relacionado à questão do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, o contentamento cristão é um assunto do coração, é um assunto da alma, e não das circunstâncias, se são favoráveis ou não a nós. Isso não quer dizer que o cristão não vai passar por dias difíceis, por dias terríveis, por lutas, mas significa que Cristo concede ao cristão uma força interior, independentemente das circunstâncias, e ele vai permanecer alegre e feliz, independentemente das circunstâncias. Abra lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, a parte 2 Coríntios, palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim, capítulo 6, verso 10, nosso coração se entristece, nosso coração se abate, nosso coração se entristece. Certamente, talvez Paulo tivesse com o coração entristecido na prisão. Mas, porém, contudo, todavia, mais uma conjunção adversativa aqui. Mas, sempre temos a alegria. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Na sequência ele diz, somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, e no entanto, temos tudo. Como assim? Como assim? Mais um paradoxo, né? Não temos nada, no entanto, temos tudo. Por quê? Porque a alegria, porque a presença do Espírito Santo preenche a vida de Paulo. O coração dele se abate, o coração dele entristece. Por quê? Porque ele é humano, assim como nós. O nosso coração pode se abater, pode se entristecer, mas sempre teremos alegria. Se nós estivermos aonde? Centrados em Cristo. Se nós buscarmos a nossa felicidade, se nós buscarmos o nosso contentamento, se nós buscarmos a satisfação que o mundo oferece, se nós deixarmos os afazeres do mundo fazer com que nós venhamos a esquecer o segredo que nós já conhecemos, que é ter Cristo como centro da nossa vida, nós vamos perder a oportunidade de experimentar coisas extraordinárias, mesmo no vale da sombra da morte. Nós vamos perder a oportunidade de experimentar o cuidado de Deus, mesmo em meio à prisão, mesmo no meio de uma aflição, mesmo em meio à enfermidade. Cristo seja o centro da sua vida. O contentamento não depende da situação financeira, não depende do sucesso profissional. O contentamento não depende de nada disso, não depende de qualquer outro aspecto que você possa vir a pensar, mas depende de ter, de ser cristão, de ter e de pertencer única e exclusivamente a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Você é capaz de dizer que você vive para Cristo? Ou as coisas do dia a dia, deste mundo, têm de certa forma tomado o lugar de Cristo em seu coração? Qual tem sido a sua postura diante das frustrações, diante das tribulações, diante das incertezas que todos nós vivemos? Confiar em Cristo?
Saber que Ele é o bom pastor, que vai caminhar comigo, mesmo para o vale da sombra da morte, e vai me conduzir a uma planície de águas, de pastos verdejantes, e de águas cristalinas? Ou vou confiar em mim mesmo, confiar nas minhas estratégias, naquilo que eu acho que é melhor? Ou vou querer ter o controle daquilo que pertence a Cristo? Qual será a nossa postura? Como temos encarado as circunstâncias adversas da nossa vida? Como temos encarado as circunstâncias adversas da nossa vida? Para terminar, quero deixar algumas aplicações, algumas lições a serem aprendidas com essas palavras do apóstolo Paulo, por meio dessa carta que para mim é extraordinária. Eu espero que você tenha sido cativado a ler essa carta mais uma vez, a meditar nessa carta durante a semana, a repensar algumas coisas que devam talvez ser repensadas, ou não, ou a fortalecer aquilo que já está firme, a manter uma convicção que você já tem. Mas leia essa carta, deixe Deus falar ao seu coração. A palavra do Senhor se renova a cada vez, a cada manhã. Ela sempre vai de encontro àquilo que nós necessitamos. E de tudo que eu falei, se vocês esquecerem de tudo, se vocês não se lembrarem de nada do que foi dito, mas saírem com essas 5 aplicações, ou 5 lições que eu vou falar agora, eu saio daqui já contente no Senhor. Eu saio daqui já alegre no Senhor. E a primeira delas é: para aprender o segredo do contentamento, é preciso desenvolver um relacionamento com Cristo. Como está o seu relacionamento com Cristo? Como está o desenvolvimento do teu relacionamento com Cristo? Meus irmãos, o grande desafio da vida cristã, o grande desafio a ser ultrapassado, é não só saber sobre aquilo que Cristo quer que nós saibamos, é viver aquilo que Ele espera que nós possamos vivamos. É o abismo que muitas vezes existe entre a teoria e a prática. É o saber o que tem que ser feito, só que na hora de pôr em prática, de fazer, ter dificuldade ou não fazer. Esse é o grande desafio. Para aprender o segredo que Paulo aprendeu, é preciso desenvolver um relacionamento com Cristo. 2, a partir do desenvolvimento desse relacionamento com Cristo, você vai aprender, se aprende, que a centralidade de Cristo é o grande segredo para se viver contente. Amém? Compreenderam? A partir do relacionamento que eu tenho com Cristo, eu vou compreender que o mais importante para mim é Cristo e que Ele é a centralidade do meu viver. E quando eu aprender isso, entender que o segredo da minha vida é Cristo, eu vou aprender a viver contente, independente de qual for as circunstâncias. Talvez você vai passar por uma situação difícil, complicada. Deus tem poder para mudar essas circunstâncias, porque Deus é Deus. E se Ele quiser, Ele vai mudar. Mas Ele pode também não mudar. Só que se você entender que Cristo é o centro, Ele vai mudar a sua perspectiva de ver esse problema, de ver essa adversidade. E você vai se alegrar, por mais que seu coração esteja entristecido. Por mais que isso às vezes não faça tanto sentido para você, na lógica humana. Mas, como eu disse, a vida cristã era paradoxal. E sabe quem vai nos ensinar isso? Aquele que nós temos aprendido a não ser mais o Deus desconhecido, que é o Espírito Santo. É Ele que vai ensinar isso a você. É Ele que vai ensinar isso a mim. Terceira, o segredo para viver verdadeiramente alegre não tem relação alguma com as circunstâncias passageiras da vida, com os acontecimentos terrestres, mas sim com aquilo que tem valor eterno. A verdadeira alegria não está relacionado à felicidade passageira do mundo, mas sim com aquilo que tem valor eterno. O que você tem valorizado na sua vida? O que eu tenho valorizado? Nós temos que pensar isso, meus irmãos. E não é uma vez na semana, não.
Nós temos que pensar isso todos os dias da nossa vida, da nossa caminhada. Quarto, o segredo de viver contente é aprender, e além de aprender, é aceitar que vivemos diariamente pelo favor imerecido de Deus. Que favor é esse? A graça de Deus. Graça e misericórdia, concedida por meio de Cristo na cruz. Nós precisamos aprender e aceitar isso, que a graça de Deus nos basta. A minha graça é tudo o que você precisa. Lembre-se disso. Quinta e última, diz assim: podemos enfrentar a toda e qualquer situação vivenciada pela capacitação divina do Espírito Santo. É somente a capacitação divina do Espírito Santo, do Deus, o qual não é mais desconhecido para nós. Deus e Espírito Santo. É somente por meio dele que nós seremos capacitados a enfrentar qualquer tipo de desafio que seja, qualquer tipo de circunstâncias, qualquer tipo de circunstâncias adversas. É somente por meio da capacitação do Espírito Santo. E essa capacitação está relacionada a tudo que foi dito antes, ao relacionamento, à centralidade de Cristo, aquilo que é mais valoroso aos olhos de Deus do que aos olhos humanos, a entender, aceitar que a graça de Deus nos basta. E encerro com as palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 4, que diz: alegre-se, igreja, alegre-se sempre, não de vez em quando, não quando as coisas vão bem, não quando tudo está mil maravilhas, não quando você está na beira de uma praia, mesmo que você esteja dentro de uma prisão, mesmo que você esteja passando aquilo que você possa estar passando nesse momento, eu não sei, ou que um dia você possa vir enfrentar. Alegre-se sempre no Senhor. É Cristo, é no Senhor. Repito, alegrem-se. Meus irmãos, que a fonte da sua alegria esteja na presença contínua de Cristo na sua vida, na centralidade de Cristo no seu viver. Que essa seja a fonte da sua alegria, a centralidade de Cristo no seu viver e uma presença contínua dele no meio da sua vida diária, para que você possa desfrutar do contentamento, desfrutar da verdadeira alegria. E o verso, que é um dos versos para mim chaves da carta de Filipenses, está no verso 27 do capítulo 1, que diz: o mais importante que vocês estão ouvindo, o mais importante para os irmãos em Filipos, de entender, de compreender, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade, de qualquer maneira, não, de maneira digna das boas novas de Cristo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e agradecer por Ele ser a fonte da nossa alegria, por Ele ser a motivação do nosso viver. Eu não sei se você está passando por alguma luta, por algum desafio, por alguma dificuldade. Eu não sei aonde você tem posto a sua alegria. Eu não sei o que talvez você tenha respondido quando a pergunta foi feita, o que te faz feliz. Mas aquele que é o conhecedor dos corações, Ele sabe. Ele conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que você já enfrentou, aquilo que você está enfrentando. Ele sabe também aquilo que um dia você vai enfrentar. Então confia nele, descansa nele, confie na providência divina, confie na soberana e inescrutável vontade do Deus Todo-Poderoso. Confie quando Ele disser para você: a minha graça é tudo do que você precisa. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque nós não somos merecedores de nada. Mas um dia, Senhor, a Tua graça nos alcançou
e a tua graça, Senhor, nos basta. Oh Deus, Senhor, que possamos, ó Pai, viver a centralidade, Senhor, da nossa vida, firmada em Ti. Gera em nós, ó Pai, a mentalidade do reino. Renova dentro de nós um coração, Senhor, inabalável, um espírito reto, que confia em Ti, independentemente das circunstâncias, independentemente das situações. Deus, que nossos olhos estejam sempre postos na nossa pátria celestial, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor, eu não conheço, Senhor, o que passa no coração dos irmãos. Eu não sei, Senhor, o que cada um deles respondeu sobre o que te faz feliz. Senhor, mas que a alegria de cada um deles, assim como a minha alegria, seja fazer a Tua vontade em todo o tempo. Seja levar, ó Pai, o Teu Evangelho a todo momento. Muitas vezes, ó Pai, não teremos força. Muitas vezes nos sentiremos abatidos. Muitas vezes nosso coração será entristecido. Mas estamos alegres, porque estamos sob a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Fique de pé, meus irmãos, vamos louvar o Senhor, dizendo que Ele